Olá pessoal, então a gente vai seguir nosso estudo aqui agora falando sobre o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Lembrando, quando fala Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, lê-se também Corpo de Bombeiro, né? Na verdade, os militares estaduais que se pararam ali depois de 2023. Algumas considerações, né, antes de iniciar. O decreto aqui de que trata, né, é o decreto 12.112, ele é de 16 de setembro de 1980. Então, vocês notem que ele é 3 anos antes da lei, né, do estatuto, tá? Então, também uma legislação antiga, também justamente por ela ter a data anterior ainda do estatuto, ela tem alguns problemas ali, uns erros, vamos dizer assim, né? Mas que aos poucos a gente vai lendo aqui e vai tentando esmiuçar, deixar ela de uma forma que fique entendível, tá? Então, o objetivo nosso aqui não é ensinar legislação nem nada, é passar um bizu aqui do decreto 12.112, que é o regulamento disciplinar da Polícia Militar de Santa Catarina, para que os senhores consigam entendê-lo, né, na hora da leitura ali, e com isso sejam aprovados lá no processo seletivo que está por vir, tá? Então, foi editado lá pelo governo do estado, né, assinado pelo governador da época, 16 de setembro de 1980. Tome cuidado que as bancas gostam disso, tá? De vir aqui, ó, que o regulamento começa aqui. Aí a banca volta um pouquinho aqui, ó, e pega aqui em cima, com base em qual lei que ele foi criado, que data que ele foi criado, né? Então, às vezes a banca não entende muito do regulamento, ela vai fazer uma pergunta que fique fácil para ela, né? E aí, se está dentro do documento aqui, ela pode perguntar qualquer coisa, inclusive desse primeiro artigo aqui, segundo artigo, data de publicação e etc. E aí, o que fala o regulamento em si? Então, ele é dividido em títulos e capítulos, né? A gente vai aos poucos esmiuçando ele aqui. Vou tentar fazer vídeos não tão longos, né? Para que fique didático e também não fique cansativo nem para mim nem para os senhores. Beleza? Então, no título 1, ele vai falar das disposições gerais, como é do costume, e já no capítulo 1 das generalidades, né? Então, ele vai tratar do quê? Esse regulamento da Polícia Militar, ele fala, né, mas é do Bombeiro também, dos militares de Santa Catarina, tem por finalidade especificar e classificar as transgressões disciplinares. Então, o principal fundamento dele é isso aqui, né? Especificar e classificar as transgressões disciplinares, estabelecer normas relativas à amplitude e à aplicação das punições disciplinares, a classificação do comportamento policial militar das praças e a interposição de recursos contra a aplicação das punições, né? Então aqui já fica um bizu, ó. É a classificação do comportamento das praças. Vocês vão ver lá que os praças, eles têm comportamento, né? Ruim, mal, bom, excepcional, etc, tá? Aí daqui a pouco cai uma questão lá falando que o oficial no comportamento bom, o oficial no comportamento mal, o oficial no comportamento excepcional, o oficial ele não tem comportamento, tá? Então já fica de destaque aqui, ó, a classificação do comportamento aqui, ó, ela é somente para o praça, tá? O oficial não tem comportamento. Parágrafo único. São também tratadas, em parte, neste regulamento, as recompensas especificadas no Estatuto da Polícia Militar, tá? Então, olha só que loucura. O Estatuto, ele é de 83. Esse decreto é de 1980, tá? Então, na verdade, ele está falando do Estatuto, mas aqui ele estava falando do Estatuto antigo, ainda de 1979, tá? Aí, como foi revogado o Estatuto de 79, esse decreto passa a regulamentar o Estatuto lá de 83. Então, é um decreto que veio antes da lei, vamos dizer assim, tá? Meio que uma anomalia aí dentro do sistema jurídico. No artigo 2, a camaradagem torna-se indispensável à formação e o vínculo da família policial militar, cumprindo existir as melhores relações sociais entre os policiais. Aqui não fala muita coisa, né? Ele só quer dizer aqui, ó, que não é porque é um regulamento disciplinar que é para arrebentar o praça lá, o oficial, se arrebentar em punição e etc., aquele rigor, né? Ele traz no seu artigo 2º, que é a camaradagem, né? Aquela regra de boa convivência entre os militares dentro dos quartéis, ela é indispensável.
E no parágrafo único ainda traz: incumbe aos superiores incentivar e manter a harmonia e a amizade entre seus subordinados, tá? Então, os superiores têm a missão aqui de fomentar essa camaradagem entre seus subordinados ali. A civilidade é a parte da educação policial militar e, como tal, de interesse vital para a disciplina consciente. Disciplina consciente é a pessoa saber se colocar no seu local, no seu lugar ali, né? Então, importa ao superior tratar os subordinados em geral e os recrutas em particular com urbanidade e justiça, interessando-se pelos seus problemas. Em contrapartida, o subordinado é obrigado a todas as provas de respeito e deferência para com seus superiores, de conformidade com o regulamento da Polícia Militar, tá? Então, aqui ainda entra aquele artigo do Estatuto, né, que fala que a subordinação não afeta a dignidade do policial ali, mas ele deve esse respeito aos seus superiores aqui. E os superiores, da mesma forma, têm que tratar com urbanidade e respeito seus subordinados, em particular o recruta. Parágrafo único. As demonstrações de camaradagem, cortesia e consideração obrigatórias entre os policiais militares devem ser dispensadas aos militares das Forças Armadas e aos policiais militares de outras corporações. Esse parágrafo aqui é bem controverso, ele já caiu em prova de concurso interno aqui, tá? Se eu não me engano, foi quando eu fiz curso para cabo ou para sargento interno, e eu errei essa questão aqui, tá? Que lá na hora da prova, eu achei que a banca estava fazendo uma pegadinha comigo. Quando ela veio aqui e falou assim, ó, deve ser dispensadas, tá? Aí você pensa, não, ela não deve ser estendidas lá aos militares das Forças Armadas, né? E novamente, esse decreto é de 1980, então às vezes os dizeres, as palavras, né, eles usavam como sinônimo de outras coisas, né? Então, hoje em dia, você pode usar nesse sentido a palavra, né, mas é menos comum. Então, quando ele fala dispensadas, na verdade, esse dispensados aqui, ó, é sinônimo de estendida, de ampliada, de levada até os militares das Forças Armadas. Então, o policial militar, o bombeiro militar de Santa Catarina, ele deve ter uma demonstração de camaradagem, cortesia e consideração com os militares das Forças Armadas, já que a gente é força auxiliar deles? Aí a resposta é sim. E aqui, esse dispensada justamente reforça essa ideia. Dispensada quer dizer que deve ser estendido a eles, que deve ser dado a eles também essa demonstração de camaradagem. Então, cuidem, que eu já errei essa questão aqui em prova, tá? Ela é bem controversa mesmo. Depois não vai ter como entrar com recurso nem nada. Então, esse dispensados aqui, ó, não é sinônimo de negação. É um sinônimo de ser estendido, de ser alcançado, de sim, de dar aos militares das Forças Armadas a mesma demonstração de camaradagem, respeito, cortesia, etc., que a gente dá para os nossos superiores, os colegas aqui do Corpo Bombeiro, da Polícia Militar. Então, cuide com essa palavra dispensados. Faz lá, grifa bem essa palavra, né? Porque se cair, confunde bastante o aluno, tá? Então, o aluno Atena aí não pode se confundir nessa pegadinha aqui. Então, cuidem que a banca, ela vai olhar para isso aqui e vai ser um prato cheio para ela colocar isso aqui na prova. Para efeito desse regulamento, todas as organizações policiais militares, tais como quartel do Comando Geral, comandos de policiamento, diretorias, estabelecimentos, repartições, escolas, campos de instrução, centro de formação e aperfeiçoamento, unidades operacionais e outras, inclusive as de bombeiro, que aqui na época o bombeiro era junto à polícia ainda, né? Serão denominadas OPM, Organização Policial Militar. Para o bombeiro a gente denomina OBM, Organização Bombeiro Militar. Parágrafo único. Para efeito de regulamento, os comandantes, diretores ou chefes de OPM serão denominados comandantes, né? O estatuto fala também de chefe para essa definição, tá? Então, porque lá ele também chama de chefe. Se aparecer chefe, não vai estar errado. Tranquilo? Então, aqui o que ele quer? Como é um regulamento disciplinar, ele vai ter que aplicar como se fosse uma lei, né? Como se fosse algo jurídico, assim, né? Quase jurídico. Então, você tem que denominar, né? Cercar bem, trazer exatamente quais são
as definições de quartel, de local e tal, porque isso vai influenciar na transgressão. Por exemplo, uma transgressão cometida dentro de um quartel, dentro de uma OPM, ela terá uma gradação, e quando você cometer talvez a mesma coisa fora da OPM, ela terá outra gradação, ou talvez nem seja uma transgressão, tá? Então vamos lá, capítulo 2. Então aqui em cima ele só trouxe a generalidade, né? Ele só deu tipo o norte ali para nós, explicou como é que vai ser, o que é um OPM e tal, beleza? Com exceção desse parágrafo único aqui, ó, o restante bem simples de entender. Aí ele vem para o capítulo 2, princípios gerais de hierarquia e da disciplina. Como a gente já viu no estatuto, a hierarquia e a disciplina são a base da instituição, tá? Então sempre que for responder questão, lembre da hierarquia e da disciplina, são uma base. Com base nelas é que todo o resto se ordena. Tranquilo? Então a hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das Forças Armadas e das Forças Auxiliares por postos de graduação. Igual não, mas muito parecido com o que está no Estatuto. Parágrafo único. A ordenação dos postos de graduação do policial militar se faz conforme preceituado no Estatuto dos Policiais Militares. Então ele já traz aqui o Estatuto, que é 83, e ele diz que é conforme está lá no Estatuto. Lá no Estatuto a gente já estudou o Estatuto, né? Se vocês não estudaram, tem vídeo aqui também já para vocês estudar. E essa gradação vai começar lá do soldado, cabo, sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, aluno, cadete ali, aspirante, daí segundo tenente, primeiro tenente, capitão, tenente coronel e coronel. Essa é a gradação que vai estar lá dentro do Estatuto. A disciplina policial militar é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições traduzidos pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes de uma organização policial militar. Tá? Então aqui também é o mesmo, muito parecido, né? O conceito lá do Estatuto, a gente já estudou, não há por que a gente ficar se demorando aqui. Aí ele traz alguns parágrafos ainda desse artigo, né? E um dos parágrafos fala: são manifestações essenciais de disciplina. Então, cuidem aqui para não confundir lá com o valor, com a ética e com os deveres do policial militar. Aqui ele está falando de uma manifestação, uma demonstração essencial de disciplina. Quais são? A correção de atitudes, né? Ou seja, eu percebo que eu estou fazendo uma coisa errada, percebo que eu chamei um superior meu pelo nome, sem falar a graduação dele, eu corrijo, né? Então eu faço a correção das minhas atitudes, para que não precise que esse superior me chame a atenção, ou para que ele abra um processo administrativo para me punir, tá? Porque eu não estou sabendo me corrigir, tá? Então essa correção de atitudes, né? Tem que vir de mim e também tem que vir do superior. Então, se eu não me corrigir, ele vai me corrigir de alguma forma, sendo chamando minha atenção, sendo abrindo processos, etc. A obediência pronta às ordens dos superiores hierárquicos, né? Numa instituição militar, a gente espera que a obediência seja pronta, né? Não é a mãe dos senhores dando ordem para os senhores. Vai lá lavar a louça, já vou, mãe. Não é isso. Aqui é a obediência pronta, né? A gente está trabalhando uma situação de urgência e emergência, a polícia está trabalhando em situações ali com risco da própria vida, o bombeiro também. Então, quando um superior dá a ordem, ele espera que essa ordem seja cumprida de imediato. A dedicação integral ao serviço, a gente já viu isso lá dentro do Estatuto, né? A colaboração espontânea, a disciplina coletiva e a eficiência da instituição, tá? A consciência das responsabilidades, né? Saber de suas responsabilidades, e a rigorosa observância das prescrições regulamentares, né? Então, é dever do militar saber todas as prescrições legais. Você não pode dizer, eu não sabia que não podia mentir, eu não sabia que não podia faltar no serviço, eu não sabia que não podia chamar o superior pelo nome. Né? Se está escrito aqui no regulamento disciplinar, se está escrito no estatuto, você tem que saber. Justamente por isso é cobrado esse tipo de matéria aqui no concurso, para que vocês entrem sabendo já. Quando vocês forem fazer escola, vocês vão ter cadeiras dentro da escola explicando isso aqui, tá? Toda a regulamentação do caso, né? Porque a rigorosa observância das prescrições regulamentares é uma manifestação essencial de disciplina do policial, do bombeiro militar. Parágrafo 2º, a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente pelos policiais militares na ativa e na inativa. Isso aqui a gente já tinha visto lá no estatuto também, né? A hierarquia e a disciplina é mantida em toda e qualquer situação, com o pessoal da ativa, da inativa,
pessoal fardado, de folga, não interessa, né? Em toda e qualquer situação é mantida a hierarquia e a disciplina. Artigo 7º. As ordens devem ser prontamente obedecidas. Então ele reforça lá, né, o que já vinha como manifestação essencial de disciplina. E cabe ao policial militar a inteira responsabilidade pelas ordens que der e pela consequência que delas vierem. Também já viu isso no Estatuto. Cabe ao subordinado, ao receber uma ordem, solicitar o esclarecimento necessário para entender qual foi a ordem, ou seu total entendimento e compreensão, tá? Para você poder entender completamente o que você tem que fazer. Então, se você ficou em dúvida em alguma coisa, cabe a você, como subordinado, ir lá e tirar todas as dúvidas antes de cumprir essa ordem. Quando a ordem importar em responsabilidade criminal, a ordem que foi dada a você é um crime, tá? Mas o superior não vai mandar eu cometer um crime. Pode ser que ele precise, né, em estado de necessidade, para evitar um mal maior, ele talvez, né, o militar, o bombeiro, o policial, em um momento ou outro da sua carreira tenha que cometer ali um crime. Claro que isso vai ter causa de justificação depois e tal, mas quando essa ordem implicar em um crime para o executante, poderá o mesmo solicitar a confirmação por escrito, cumprindo a autoridade que a emitiu a atender a solicitação. Então, a autoridade não pode dizer, não vou escrever essa ordem, né? Ele tem que passar essa ordem por escrito ali, para que o militar esteja amparado, né? E aí, como foi uma ordem, né? Essa pessoa que deu a ordem que vai se responsabilizar. Cabe ao executante que exorbitar no cumprimento de ordem recebida a responsabilidade pelo excesso e abuso que cometer. Igual está lá no Estatuto. O Estatuto já fala disso aqui, né? Cabe ao executante que exagerar ou for omisso ao cumprir uma ordem, a responsabilidade por essa omissão ou por esse exagero na hora de cumprir a ordem. Tranquilo? Depois vamos para o capítulo 3. Esfera da ação do regulamento disciplinar e competência para sua aplicação. Ou seja, aqui é até onde esse estatuto, desculpa, não é estatuto, é o decreto, até onde esse decreto vai alcançar. Quem que ele vai alcançar, né? Quem que ele vai cercar? Quais são as pessoas que ele vai regulamentar, né? Então, o artigo 8º vem dizendo: estão sujeitos a esse regulamento os policiais militares da ativa e os da inatividade. Vocês lembram que lá, bem no início do Estatuto, né, falava que o policial militar, o bombeiro militar, o militar estadual, ele podia estar em apenas duas situações. Ou ele estava na ativa, ou ele estava na inativa. Esse decreto aqui, ó, ele se aplica aos dois, tá? Não interessa se o cara estava na ativa ou inativa, o decreto aqui, o regulamento disciplinar, vai se aplicar aos dois. E ainda, ele vai se aplicar também aos capelões no que couber, né? Lá na Polícia Militar a gente tem oficiais capelões, né? Então ele é um oficial padre lá dentro da corporação. E aí ele vai estar sujeito ao decreto também, uma vez que ele é militar estadual, oficial da Polícia Militar. Os alunos de órgãos específicos de formação de policiais militares também estão sujeitos aos regulamentos, normas e prescrições da OPM em quem estejam matriculados, né? Então, quando você vai fazer uma escola lá, né, vocês vão passar daqui uns dias, vão estar lá na escola de soldado. Essa escola, além desse regulamento que é para todo mundo da corporação, ele vai ter também na escola os regulamentos disciplinares da escola, né? Aí vai estar sujeito também a eles. As disposições nesse regulamento aplicam-se aos policiais militares na inatividade, então o pessoal da inativa não escapa, quando ainda no meio civil, se conduzam inclusive por manifestação através da imprensa, de modo a prejudicar os princípios da hierarquia. Ó, lembra, não pode prejudicar os princípios da hierarquia. A hierarquia e a disciplina são a base da instituição militar. Da disciplina, do respeito ou do decoro policial militar, né? Então, se lá no meio civil, já na inatividade, o policial militar prejudicar a disciplina, a hierarquia, o decoro policial militar, bombeiro militar, militar estadual de Santa Catarina, ele vai estar sujeito também a esse regulamento. Na verdade, ele já estaria de qualquer forma, né? Ele só vem com esse parágrafo que é reforçar isso. A competência para aplicar as prescrições contidas nesse regulamento é conferida ao cargo e não ao grau hierárquico. Aqui é a mesma coisa que a gente já estudou lá no Estatuto. Então, o cargo é aquela caixinha lá, ó, onde ela vai ter diversas funções, né? E esse cargo aqui, ó, para ele ser assumido, ele precisa de um grau hierárquico, né? De um grau hierárquico. Então, da mesma forma que lá no Estatuto fala que o cargo não está vinculado à pessoa, impessoal, e sim ao grau hierárquico, aqui ele reforça isso, né?
sendo competente para aplicá-las, tá? Então, quem pode aplicar esse regulamento? E aí é como se fosse um efeito guarda-chuva aqui, tá, pessoal? É como se fosse, como eu disse, um efeito guarda-chuva. Então, quando a gente fala do governador, o governador está aqui em cima, do guarda-chuva. Ele pode aplicar esse regulamento a quem? A todo mundo que estiver aqui embaixo. Todos os praças que estiverem aqui embaixo, ó, todos os praças aqui embaixo, todos os oficiais, todos os militares, tudo que está aqui embaixo dele, ele vai aplicar. Depois o secretário de Segurança de Informação, né, que não é mais esse nome que ele usa, né, mas é o secretário de Segurança Pública, no caso, né, então se aparecer secretário de Informação, não achem estranho. A todos os integrantes da Polícia Militar que estiverem sob jurisdição de sua secretaria. Então, aqui, né, abaixo, nesse guarda-chuva, vai ter um guarda-chuvinha menor aqui, ó, que é da SSP, tá? SSP. Aqui, quem tiver embaixo desse guarda-chuvinha aqui, ó, ele vai receber toda a aplicação do governador, porque ele vai abranger tudo aqui em cima, e vai também, nesse caso aqui, estar sujeito à aplicação do secretário de Segurança Pública, beleza? Depois vem o Comando Geral da Polícia Militar. Então, embaixo disso aqui, ó, né, a gente vai ter um outro guarda-chuva aqui, vai estar todos os militares, né? Em cima desse guarda-chuva aqui vai estar o Comandante Geral. Vou apagar aqui. Então, o governador aplica a todo mundo. Aqui, o secretário que vai aplicar, né, na segurança pública. Aqui, ó, o comandante geral vai aplicar a todo mundo que estiver abaixo dele aqui, beleza? E assim por diante, isso não continua, né? Daí vai ter aqui o chefe da Casa Militar, vai aplicar quem estiver subordinado a ele. O chefe do Estado-Maior vai aplicar quem estiver subordinado a ele. O ajudante geral, e assim por diante. Então, é como se fosse um efeito guarda-chuva, como eu falei, tá? O governador aplica para todo mundo, depois vem aqui o secretário e aplica para quem estiver subordinado a ele, o comando geral aplica para quem estiver subordinado ao comando geral e assim por diante. De acordo com a subordinação, essa aplicabilidade vai descendo os níveis ali dentro da hierarquia da instituição. E aí ele vai citar aqui o exemplo de todos, né? O chefe da Casa Militar, o chefe do Estado-Maior, os comandos de unidade, chefes de seção, subcomandantes, comandantes de subunidades incorporadas, subgrupamentos e etc. Né? Comandante de pelotão destacado, comandante de seção, todo militar que exercer uma função de comando, né? Comando ou chefia, ele vai ter a autoridade para aplicar esse regulamento a quem estiver abaixo dele, beleza? Então pensem assim, fica mais fácil. Todo mundo que for comandante, chefe, governador, secretário, vai poder aplicar esse regulamento abaixo dele, tá? Os comandantes do pelotão, parágrafo único. Competência conferida aos chefes de seção de serviço de assessorias limita-se à ocorrência relacionada às atividades inerentes ao serviço da sua repartição, né? Obviamente, né, que a pessoa lá, o sargento lá é chefe de um GBM, beleza? Aí lá numa cidade vizinha aconteceu um problema. Ele não vai aplicar esse regulamento àquele militar daquela unidade vizinha. Ele pode comunicar esse fato, né? Pode constar esse militar, né? Comunicar esse fato lá para o comandante dele para que ele seja punido, mas a responsabilidade dele fica dentro da organização dele, da secretaria dele, do setor dele, da seção dele, do comando dele, tá? Ficou claro isso aqui? Se não, manda uma mensagem depois ali para mim, porque isso é importante que vocês entendam, né? Quem que vai aplicar esse regulamento. E é importante que vocês leiam com atenção, que façam um esqueminha, uma tabelinha. Na frente a gente vai ver outras situações em que a gente vai depender muito de saber quem vai aplicar esse regulamento. Artigo 10. Todo policial militar que tiver conhecimento de um fato contrário à disciplina deverá participar ao seu chefe imediato, por escrito ou verbalmente. Neste último caso, deve confirmar a participação por escrito no prazo de 48 horas. Né? Então, para o militar, não tem aquela opção, eu não vou me meter. Eu vi, mas eu vou fingir que não vi. Tá? Qualquer policial militar, bombeiro militar que tiver conhecimento, ele tem a obrigação de informar isso ao comandante, beleza?
Pode fazer isso por escrito e pode fazer isso verbalmente. Seguindo então, ali no parágrafo 2º, né? Quando para a preservação da disciplina e do decoro da corporação a ocorrência exigir uma pronta intervenção, mesmo sem possuir ascendência funcional sobre o transgressor, a autoridade policial militar de maior antiguidade que presenciar ou tiver conhecimento do fato deverá tomar imediatamente enérgicas providências, inclusive prendê-lo em nome da autoridade competente, dando ciência a esta, pelo meio mais rápido possível, né? Hoje em dia o WhatsApp, né? Na época não existia isso, né? Da ocorrência e das providências tomadas em seu nome. Então, o que acontece aqui? Imagina que você tem lá, na rua lá, alguns militares trabalhando, né? E aí você tem um sargento, né? Um sargento, um cabo e 2 soldados, né? Trabalhando. E esse sargento aqui, ele comete uma transgressão, né? Dá um surto, né? Lá ele saca a pistola, ou ele começa a xingar as pessoas, ou ele começa a falar mal da corporação, tá? Esses militares que estão aqui, ó, eles têm a obrigação de intervir imediatamente, né? Salvando lá o decoro da corporação. Então, você pode achar estranho, vai dizer assim, não, mas a hierarquia e a disciplina, ela tem que ser mantida em qualquer situação, tá? Mas, assim, a corporação vem acima da hierarquia e da disciplina nesse caso, tá? Então, aqui o mais antigo, que no caso vai ser o cabo, ele vai ter que tomar uma ação, inclusive, se necessário, prender o sargento em nome do militar competente, né? No caso ali, sei lá, o comandante deles ali é o tenente Pedro, lá do pelotão, né? Então, o cabo vai prender o sargento em nome daquele oficial e vai informar esse oficial sobre o que aconteceu, né? Inclusive, 48 horas ele vai ter para escrever tudo isso que aconteceu ali, para evitar um mal maior ali em relação ao decoro da classe, tá? Então, não é porque o mais antigo começou a fazer alguma coisa errada ali que ele não vai ser punido, não vai ter uma ação enérgica no momento para coibi-lo ali, tá? Mas isso aqui é só em situações muito específicas, né? Onde a intervenção imediata é necessária para que não haja um mal maior, tá? Nos casos de participação de ocorrência com policial militar de OPM diversa, então outra OBM, né? Daquela onde pertence o signatário da parte, né? Então o que acontece? Houve um acidente de trânsito entre Rio Negrinho e São Bento. Foi lá o pessoal do pelotão de Rio Negrinho e também foi o pessoal do pelotão de São Bento, né, trabalhar nessa ocorrência. Lá durante a ocorrência deu um problema, tá? Esse problema vai ser constado em parte, né? Lá, aquela metade da folha lá né, que agora hoje em dia é ofício, mas a pessoa vai lá fazer uma parte escrevendo, né, que teve um atrito lá entre 2 militares. O signatário dessa parte, né, o signatário dessa parte deve informar o oficial, né, o comandante daquele militar do outro quartel, tá? Sobre solução, sobre prazo, para que tome conhecimento da alteração que ele fez lá, né? Senão, imagina só, eu vou lá e aí eu vou processar um militar lá em São Bento, porque teve um atrito ali na região de São Bento, mas esse militar é de outra OBM. Eu vou ter que, de alguma forma, informar o comando dele, né? Isso que está falando aqui esse parágrafo. A autoridade a que a parte disciplinar é dirigida deve dar a solução no prazo máximo de 8 dias, tá? Então, o prazo máximo é 8 dias, beleza? Porém, pode acontecer de ter que ouvir mais pessoas, investigar, etc., né? E isso demora um pouquinho mais. Então, se essa pessoa que está responsável por processar, né, aquela transgressão ali, ela optar, ela pode pedir prorrogação, que essa prorrogação pode chegar até 30 dias, só que aí tem que ser publicado isso aqui, né? Tem que ser publicado a justificativa ali para que essa prorrogação exista. A autoridade que receber a parte, não sendo competente para solucioná-la, deve encaminhar para o seu superior, bem básico, né? Então, imagina, chegou lá pro
um tenente lá uma parte, e aí está envolvido um outro tenente, ou ele não se julga capaz de resolver aquele problema ali, ele vai passar isso para o seu superior, né? Isso é a mágica aí da hierarquia, né? Artigo 11. No caso de ocorrência disciplinar envolvendo policiais de mais de uma OPM, caberá ao comandante imediatamente superior da linha de subordinação apurar ou determinar a apuração dos fatos, procedendo a seguir de conformidade com o artigo 10 e seus parágrafos, no presente regulamento, com os que não sirvam sob sua linha de subordinação funcional. Tá? Então, o que acontece? Tem duas OBM lá, uma aqui e uma aqui. E aí, militares dessas OBM se envolvem aqui num processo administrativo. Quem vai julgar é quem tiver numa linha sucessiva acima, né? Então, aqui, se é um pelotão aqui, quem vai julgar isso ou vai determinar que julgue vai ser a companhia, tá? Porque ela está aqui, né, sobre o guarda-chuva da companhia, estão esses dois pelotões. No caso de ocorrência disciplinar envolvendo militar das Forças Armadas, tá? E policiais militares do Estado, né? A autoridade policial militar que for competente pelas medidas disciplinares, né, de acordo com esse decreto, ela deve informar tanto o comandante dessa pessoa que não é da OBM dele, né, se for o caso, e também informar o comandante militar interessado lá das Forças Armadas com a qual houve o atrito. Fechou? Então, para não ficar muito comprido o vídeo, eu vou encerrar por aqui. E aí, na próxima aula, a gente continua ali com o capítulo 4. Fechou? Então é isso aí. Se precisar de qualquer coisa, tiver dúvida, chama no WhatsApp lá que a gente vai ajudando da melhor forma possível, tá?